Olá, muito bem-vindos. Hoje é o sexto episódio, com o título de Artrite em Ação, Ginástica e Bem-Estar para a Vida. Temos uma convidada, que é a Mariana Carvalho. Queres-te apresentar, Mariana? Sim, olá, sou a Mariana, tenho 25 anos e fui diagnosticada com artrite quando tinha 20. Já fazia ginástica desde os 9 anos e sempre foi, pronto, nunca tive assim lesões, o que é bastante, pronto, é incrível, não é? Normalmente há sempre uma lesão à outra. E pronto, depois veio a artrite. Para além disso, sou fisioterapeuta e estou a fazer o mestrado na, em Setúbal em condições musculoesqueléticas e estou a fazer a minha tese com pessoas com fibromialgia. Portanto, a minha ideia é trabalhar muito com as pessoas com dor crónica e dentro da reumatologia. Muito bem, Mariana. Olá a todas que ainda não nos tinha cumprimentado. Olá ao pessoal que nos acompanha lá em casa. É muito interessante e muito bom termos a Mariana connosco, porque realmente é um exemplo e nós devemos olhar para ela. Apesar dela ter sido diagnosticada aos 20 anos, já não é considerada uma artrite infantil propriamente, mas é uma idade imensamente jovem e ela ainda nos vai falar um bocadinho disso, mas sendo ginasta, não é? Sempre teve uma vida muito ativa em termos de atividade física e é como eu lhe disse ontem, ou nestes dias em que temos estado a falar, ela é um 3 em um que parecem quatro, não é? Porque ela é fisioterapeuta, é ginasta e em cima disso ainda tem uma artrite reumatoide e portanto acho que no fundo é um exemplo incrível de resiliência e superação. E por isso, Mariana, queríamos que nos desses mais algum pormenor de como é que era a tua vida antes do diagnóstico, ou seja, tudo, como é que gerias a tua vida da ginástica e a tua vida também da escola e a tua vida pessoal, como é que era? Devia ser suponho que seja que tinha sido uma vida muito ativa. E como é que depois foi lidar? Como é que aconteceu o diagnóstico? Como é que te apercebeste que tinhas aí alguma coisa que não estava totalmente bem? E como é que foi lidar depois com isso e se aceitaste? Como é que foste aceitando, adaptando a esta nova condição? Bem, a minha vida sempre foi a correr. Eu sempre andei a correr de casa para a escola, da escola para casa, de casa para o treino. Tive sorte que era tudo muito perto e quase tudo no mesmo sítio, mas sempre foi uma vida muito a correr para conseguir conciliar a escola, bem, primeiro até ao secundário. Pronto, não é tão difícil como a faculdade, mas a pessoa quer ter boas notas, não é? Para entrar na faculdade. E depois, mais tarde, na faculdade, entrei para fisioterapia e continuei a treinar. Portanto, essa parte aí já foi um bocadinho mais complicada. Ainda não tinha artrite, mas nunca quis dividir os anos da faculdade. Portanto, eu queria fazer tudo de seguida e conciliar isso com 6 treinos por semana, mais competições, mais saídas para o estrangeiro, para competições que às vezes duravam quase uma semana. Pronto, não foi muito fácil. Era uma vida a correr. Mas fazia-se. Só que no terceiro ano do curso de fisioterapia, eu comecei, pronto, eu estava a iniciar mais uma época e estava ali a aprender um salto novo e estava sempre a cair e a bater com a cabeça e comecei a ficar com muitas dores no pescoço e achei que aquilo, pronto, que era das quedas e não dei muita atenção, mas depois comecei a ter muita rigidez, de manhã não conseguia olhar para os lados, mesmo a saltar no trampolim doía-me muito, comecei a ficar com as mãos muito inchadas, as duas, não conseguia fazer nada de manhã, não conseguia, tinha uns queijinhos, tipo, parece um iogurte para abrir, não conseguia abrir o queijo, não conseguia cortar o pão, não conseguia vestir e eu comecei a achar que aquilo era muito estranho e que não podia ser só de estar sempre a cair, mas tinha uma competição importante, portanto não, acabei por não ir ver logo, logo, logo. Uh, Quando fui ver, tive muita sorte porque eu em pouco mais de 4 meses fui diagnosticada, foi mais ou menos na altura do Natal, pronto, aquilo demorou um bocadinho mais porque era Natal, mas depois no início do ano fui logo diagnosticada, o meu médico foi, não tinha muitas dúvidas, o meu caso não levantava muitas dúvidas, e aí eu tive que abrandar um bocadinho, ainda por cima estava numa fase de avaliações da faculdade, avaliações muito práticas e eu não as conseguia fazer, eu não conseguia estudar, eu não conseguia fazer as mobilizações e mais uma vez estava num ambiente muito
simpático, os meus professores foram super compreensivos, eu expliquei, e eles sabem, eu sempre trabalhei bastante, nunca fui de dar assim desculpas, e eles todos facilitaram bastante, deixaram-me não ser de manhã, ser mais à hora do almoço, e pronto, a minha vida teve que abrandar um bocadinho, tive que parar de fazer ginástica, e eu ao início nem estava a perceber muito bem o que é que estava a acontecer, portanto, nem sabia, acho que ainda nem estava na fase da negação, não conseguia perceber o que é que estava a acontecer. Acho que toda a gente passa um bocadinho por isso, mas pronto, depois comecei a perceber que se eu me mexesse aos bocadinhos que me sentia melhor. E comecei a pesquisar, não é? Já era quase fisioterapeuta, comecei a pesquisar e a usar essas estratégias para me tentar ir sentindo melhor ao longo do dia. E pronto, foi muito à base de mexer-me, fazer exercícios mais devagarinho, tentar voltar à forma para conseguir pelo menos voltar a fazer as coisas que eu precisava de fazer no dia a dia. Pronto, acho que assim no geral, no início foi um bocadinho isto. E quais foram as estratégias que desenvolveste para voltar ao treino e ao teu dia a dia? Ao início eu não tinha propriamente uma estratégia, eu só me queria conseguir mexer, fazer coisas, porque assim, uma pessoa passa a treinar 6 vezes por semana para não treinar nenhuma, o corpo não fica igual, não é? Portanto, eu também engordei ali um bocadinho e o meu primeiro objetivo era voltar à forma que estava antes. Inscrevi-me no ginásio e comecei a ir às aulas de grupo só. Ia com a minha mãe e comecei-me só a ir mexendo, o que eu conseguia fazer, fazia, o que não conseguia, não fazia. Arranjei aquelas pegas para fazer flexões, para não ter que pôr as mãos no chão, fazia as coisas mais devagar, comecei a fazer piscina, porque não gostava tanto, um, e pronto, comecei a sentir-me um bocadinho melhor. Depois comecei a ver que se calhar conseguia voltar a saltar, e voltei, mas não fazia os mesmos treinos, não é? E essa parte foi muito difícil, porque nenhum treinador está preparado para ter uma ginasta assim, não sabem o que fazer. Portanto, aí foi um bocadinho sozinha, foi tentar arranjar uma maneira de perceber qual é que era o meu limite. Eu não consigo responder diretamente a essa pergunta, porque todos os dias são diferentes. Portanto, vocês sabem, não é? Não conseguimos ter um dia em que a estratégia é igual ao do dia anterior. Por isso foi tentar descobrir todos os dias como é que o meu corpo ia respondendo ao exercício que eu ia pondo. Sim, e lá está, isso acontece um bocadinho com todos nós e acho que tanto pais como jovens que nos acompanham se vão rever exatamente nessas tuas palavras e no que te aconteceu. Mas, por exemplo, em termos de quando chegaste àquele ponto em que ok, não, sentias que não estavas ainda no ponto em que, na forma física em que estavas antes de seres diagnosticada, mas sentias que precisavas da ginástica e de continuar e de querer saltar e não queres desistir. Que profissionais ou que pessoas é que foram essenciais ou de que forma é que isso aconteceu? Em primeiro lugar, e eu falo um pouco contra mim própria, não é? Eu tive um fisioterapeuta que identificou que alguma coisa não estava bem, mas eu não senti que os fisioterapeutas ao início que me acompanharam, onde eu fui procurar ajuda primeiro, eu não senti que eles me conseguissem dar a resposta que eu precisava. E isso passa muito por aquilo que nós aprendemos na faculdade, que nós pouco abordamos a reumatologia. E o que abordamos de artrite reumatoide não é suficiente de maneira alguma. E agora olho para trás e vejo que houve coisas que eu fiz na fisioterapia que não são recomendadas. Mas eu acho que isso é um problema que não é dos fisioterapeutas, é daquilo que se aprende. Portanto, eu acho que quem me ajudou mais no início foi o meu médico. O meu médico, quando eu lhe disse que queria fazer trampolins, ficou assim a olhar para mim, mas não me disse que não. Estabelecemos ali algumas regras e ele foi ao ginásio onde eu treino, ver o que é os trampolins, ver o que é um treino, perceber o tipo de esforço que eu faço. Estabelecemos regras e ele disse: Mariana, se isso eu acho que está-te a prejudicar mais, tu estás tão triste de não estares a fazer do que propriamente o dano que aquilo possa causar.
Portanto, acho que nesse aspecto foi ele que me ajudou mais. Eu confesso que também não recorri assim a muito mais profissionais, fui tentando procurar as coisas por mim própria. E pronto, e o meu treinador que teve também que aprender imensa coisa, teve que procurar, teve que reorganizar tudo aquilo que ele sabia do que é um planeamento de treino, porque todos os dias é um dia diferente, lá está. E acho que ainda passados quase 5 anos, ainda hoje estamos a aprender. Acho que vamos lá chegar, mas pronto, acho que foram essas duas pessoas, principalmente, que me ajudaram mais na recuperação. Em relação ao teu treinador e à forma como ao primeiro treino que tiveste após o teu diagnóstico, como é que foi? Como é que se sentiram? Como é que se adaptaram? Um, Explica-nos um bocadinho. é assim, eu antes de ter autorização para ir saltar, eu ainda fui fazer um treino ao outro. Pronto. Mas um, aquilo é um bocado esquisito, porque como vocês, pronto, o que eu faço é trampolins, portanto estou em cima do trampolim, salto, alto ou não, e faço mortais no ar, com piruetas e etc. Portanto, depois de estar alguns meses sem saltar, aquelas primeiras vezes uma pessoa fica um bocado tonta, portanto, aquilo ao início nem estava tão preocupada com as dores, era mais estou super tonta, se calhar não, é melhor estar quieta. Mas foi bom, mas ao mesmo tempo eu e o meu treinador estávamos ali um bocado. Ele queria puxar mais por mim, eu queria puxar mais por mim também, mas não sabíamos bem o que é que se podia fazer ou não. Mas depois o primeiro treino, mesmo com autorização, hum, foi bom porque eu tentei ignorar o facto de estar parada há 4 meses e cheguei lá e o meu corpo conseguiu fazer grande parte das coisas que eu tinha em mente e saltos não super difíceis, mas já com alguma complexidade. Portanto, foi bom saber que, mesmo com artrite, o meu corpo sabia o que fazer e como fazer e saltei até, nem saltei mal. Eu realmente acho que a história que tu tinhas contado ainda há bocado do quando o teu reumatologista foi contigo ver o treino e disse realmente faz-te pior estar sem treinar porque gostas tanto e ficares sem isto vai ser pior do que qualquer consequência da doença, porque a questão é uma coisa que tu tens que ir gerindo, fazendo ou não atividade física, seja ginástica, seja outra. É uma coisa que nós temos que ir gerindo o nosso dia a dia, não é? E pronto, e nós que já temos o diagnóstico há mais tempo, foi isto. A única diferença entre se calhar eu e a Bruna e tu, Mariana, é que no início eram os nossos pais que estavam em cima de nós e que nos iam ajudando e dando os primeiros ali a parar um bocadinho os nossos sintomas e assim, e estando atentos quando é que ela está a cochear, quando é que ela faz aquele jeito ou não. Tu, pronto, não é? Já eras uma adulta e, portanto, já foste tendo consciência daquilo que estavas a sentir, e acho que é essa a diferença, mas é uma gestão e todos os dias é uma gestão e vai ser para sempre assim. Portanto, acho incrível que continues a tua carreira de ginasta. Já agora, por curiosidade, como é que tu és ginasta, vais aos Jogos Olímpicos ou não? Como é que é isso? Como é que isso funciona? Tipo, eu não percebo nada É, disso, né? é assim, é muito difícil, e hoje em dia o nível está altíssimo, altíssimo mesmo. E pronto, eu estou a fazer o circuito das provas que dão para que servem de apuramento, mas é muito difícil conseguir um lugar e sinceramente o meu pensamento para este ano, que é um ano de apuramento olímpico, é conseguir continuar a evoluir, tentar fazer o meu melhor, aproveitar as provas, porque eu não sei até quando é que vai dar, não faço a mínima ideia. E pronto, essa parte custa um pouco, mas eu não sei como é que vai ser o treino da manhã, eu não sei como é que eu posso estar muito bem esta semana e depois na próxima semana, que é a véspera da prova ou a semana da prova, o meu corpo não funciona, portanto isso tornou muito difícil eu querer ter objetivos um bocadinho mais altos ou pelo menos não é que eu não saiba que sou capaz, porque até posso ser, só que é tão inconstante e a este nível não, é muito difícil treinar de forma inconstante e conseguir termos o que nós queremos. Por isso, não é que tenha desistido completamente, mas
eu neste momento quero evoluir, sentir-me bem, sentir que estou a saltar bem e que não estagnei. Principalmente é o meu objetivo. Sim, eu acho que tens que, acima de tudo, aproveitares ao máximo e estares o melhor possível, tanto psicologicamente como fisicamente. Acho que deves fazer o que te faz feliz, e acho que é o mais importante. Bruna, não sei se tinhas uma próxima questão para fazer aqui à Maria. Não, acho que a Mariana esclareceu-nos em tudo. Obrigada, Mariana. Foi um prazer ter-te connosco. És uma inspiração para muita gente. E só me resta dizer obrigada. Sim, Cláudia, queres Mariana, dizer Obrigada alguma eu eu. coisa? queria, eu queria ainda tocar aqui numa questão que é uma página que a Mariana desenvolveu. Já agora fazemos um bocadinho de publicidade, que é a Brigada do Reumático. Mariana, queres falar um bocadinho sobre este teu projeto muito pessoal? Sim, pronto, é assim, a Brigada do Reumático é uma página que está em desenvolvimento, porque, pronto, com esta vida eu não tenho imenso tempo, mas é uma página que eu já tinha em mente há muito tempo, no sentido de, pronto, aquilo que vocês estão a fazer com este podcast era também ter uma página que falasse sobre fisioterapia, também, porque eu sou fisioterapeuta, não é? E tudo aquilo que a fisioterapia pode oferecer, apesar de cá em Portugal, daquilo que eu tenho procurado não estar ainda super desenvolvida, mas também as pessoas perceberem que isto não é reumático, isto não é doença dos nossos avós, isto são doenças que podem aparecer quando somos bebés, quando somos crianças, quando somos jovens adultos e que, apesar de não parecer, quem olha para nós as três aqui acha que não acha nada, não é? Mas que são doenças que podem causar muito sofrimento, mesmo a pessoas que aparentemente não tenham muitas limitações. E eu queria conseguir sensibilizar para isso e acho que é importante a população conhecer da mesma forma que conhece as doenças cardíacas, as doenças neurológicas, conhecer as doenças reumáticas. Pronto, é um projeto em desenvolvimento, mas podem seguir. Obrigada do Reumático no Instagram. É um projeto muito giro, muito interessante, com um nome, um título muito engraçado. Gosto muito. Pronto, e Obrigada. acho que com isto terminamos. Obrigada, Mariana, pela tua disponibilidade. Realmente és um exemplo mesmo. E queria deixar só aqui uma nota a quem nos ouve. Façam atividade, pratiquem exercício físico, sejam jovens ativos, mediante, claro, a capacidade de cada um, não é? Falem com o vosso reumatologista, é sempre um grande apoio, como vimos aqui o exemplo da Mariana. Mas sintam-se ativos e nunca deixem de praticar exercício físico, é essencial.